Olá, sejam muito bem-vindos à Casa da Pin. Este é o podcast Casa Verde, com informações sobre paisagismo, jeitos ecológicos e sustentáveis de morar e dicas de como cuidar de plantas. Nesta edição, eu conto como foi que compreendi o amor que tanta gente tem pelas orquídeas e ensino quem mora em apartamento a tomar conta dessas belezinhas. Orquídeas. Resista se puder. Por muito tempo não pude compreender a fascinação que muitas pessoas têm pelas orquídeas. É claro que sempre as achei muito bonitas, mas não a ponto de querer colecionar, muito menos construir um orquidário. A incompreensão terminou em 2011, quando ainda trabalhava em jornal impresso. Recebi uma pauta e fui à cidade de Piracanjuba, em Goiás, para fazer uma reportagem durante a Exposição Nacional de Orquídeas, realizada anualmente por lá. Depois de um tempo ali, conversando com vários visitantes e participantes do concurso de orquídeas e observando a beleza das flores, comecei a desvendar o mistério acerca desse amor. No evento, encontrei gente de outras cidades e estados disposta a pagar por uma viagem e alguns exemplares raros de orquídeas. Também falei com pessoas que, movidas pela paixão, administram um limitado orçamento para a compra de pelo menos uma espécie todo mês. Vi ainda colecionadores obstinados, ansiosos pelo resultado da competição que elege e premia o dono da planta mais saudável e com flores formadas pelas pétalas mais simétricas e perfeitas. No fim do dia, voltei ao jornal com as informações de que precisava. Mas não foi só isso. Carregava 2 belas orquídeas que ganhei de 2 entrevistados. Antes de me entregarem os presentes, perguntaram se moro em casa ou apartamento para escolher a espécie que melhor se adapta a esse tipo de espaço. Um dos vasos continha uma Phalaenopsis com flores brancas salpicadas de cor vinho. No outro estava plantada uma Oncidium, conhecida como Cherry Baby, cujo aroma das flores, miúdas, reunidas em longos cachos, lembra o do chocolate. Senti-me entre feliz e preocupada com as novas moradoras da sacada do meu apartamento. Assim que as recebi, perguntei como deveria cuidar delas, mas, obviamente, não me lembrei de todas as recomendações. A reportagem incluía a entrevista com o proprietário de um orquidário e com uma profissional que desenha e executa projetos de orquidários em quintais e varandas de imóveis particulares. A ideia era pedir a eles orientação sobre o cuidado no dia a dia. Acho que quem ama orquídeas quer compartilhar esse sentimento porque ganhei outra Phalaenopsis e outra Oncidium desses entrevistados, que também me perguntaram se moro em casa ou apartamento. Ao final, eu tinha 4 exemplares para cuidar. Com as dicas da reportagem e com o passar do tempo, fui aprendendo os cuidados diários e compreendendo cada vez mais o encantamento que as orquídeas são capazes de exercer nas pessoas. Todos os dias pela manhã, antes de qualquer atividade, eu ia até a sacada para ver e borrifar água nas minhas 4 filhas. Percebi que o sentimento de amor havia me atingido, pois vibrava a cada raiz que surgia. Quando novas flores apareceram, então, soube que estava dando a manutenção correta às minhas orquídeas. Cheguei a ter 9 na sacada do meu AP, mas após me mudar algumas vezes, doei a maioria. Estou a fim de recuperar o amor perdido por essas maravilhas. A seguir, ensino o que aprendi sobre essas flores tão adoradas para que você também possa ter belos e saudáveis exemplares no seu apartamento. Entre as espécies que melhor se adaptam à sacada de apartamento e perto de janelas estão as Phalaenopsis e as Oncidium. A famosa Oncidium Cherry Baby tem um perfume delicioso que se pronuncia pela manhã até por volta das 11 horas. Orquídeas adaptadas ao clima da cidade onde você mora, adquiridas em orquidários ou de colecionadores, tendem a ser mais resistentes, mas é possível cultivar com sucesso aquelas que encontramos em floriculturas e supermercados,
produzidas no ambiente controlado das estufas de Olambra, em São Paulo. O ideal é que os vasos fiquem pendentes ou apoiados em superfície vazada para a água da rega escorrer completamente. Orquídeas precisam de muita luz, mas é melhor que fiquem protegidas da luz direta do sol. Se ficar muito tempo fora de casa e precisar deixar fechado o vidro da sacada, uma boa dica para quando a umidade relativa do ar estiver baixa é borrifar água no ambiente, no substrato das orquídeas e sobre as folhas. Elas amam água borrifada. Vale também para sacadas abertas, mas nesse caso, a umidade vai durar menos tempo. Orquídeas sem vaso, presas a um pedaço de madeira, por exemplo, pedem regas mais constantes, principalmente em lugares com clima seco. Existem lindos vasos de barro para orquídeas, mas o material é poroso e fica com boa parte da água da planta, aumentando a necessidade de rega. Nesse caso, o risco é errar na quantidade e encharcar as raízes. Se elas continuarem assim, vão apodrecer. A dica da Casa da Pin é: dê preferência a orquídeas em vasos transparentes de plástico ou transfira a planta com o substrato para um recipiente de vidro, um pote vazio e sem tampa, por exemplo. Faça assim: adicione musgo ao distribuir o substrato com a planta dentro do pote transparente e regue todos os dias apenas borrifando água. Observe quando o líquido atingir o fundo do recipiente de vidro e interrompa a rega. Controle visualmente a necessidade de água e defina com que frequência é preciso regar. Você vai saber pelo aspecto das raízes e se há gotículas no vidro, indicando presença de umidade. Verá que com o tempo, uma espécie de microclima começa a se formar ali, tornando a orquídea mais independente desse cuidado. Adubos líquidos para fazer crescer e florescer são boas opções e podem ser encontrados em orquidários e floriculturas. Obrigada pela companhia! Espero que com essas dicas simples você tenha uma ótima experiência com orquídeas no seu apartamento. Um abraço e até a próxima edição da coluna Casa Verde.